Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais, e bom dia também para o pastor que está aqui hoje gentilmente para dar aula para nós, né? Para a gente aprofundar realmente nas feridas emocionais e curar tudo que está aí escondido dentro de nós, para que possamos viver uma vida de liberdade, né? A liberdade está dentro de nós, né? E é sempre uma escolha olhar para tudo isso e aceitar que temos feridas e curá-las, ou olhar para tudo isso e fazer de conta que não tem nada acontecendo e deixar ali bem quietinha debaixo do tapete para que eu não precise me incomodar. Então, quando eu escolho esconder as coisas, em algum momento isso vai retornar para mim em alguma forma, em forma de doença, em forma de falta de prosperidade, em forma de problemas no relacionamento. Então, toda ferida que eu não curo vai trazer algum problema na minha realidade física. Então, o que é melhor? Curar ou olhar para dentro e tentar curar ou deixar, né, que os problemas estejam aí e eu lido com os problemas? Muitos dos problemas que estamos vivendo têm todo embasamento nas nossas feridas emocionais. Então, hoje nós teremos o pastor vai falar sobre as feridas emocionais baseado no livro, né? As feridas emocionais, vai falar cada dia de uma ferida, e aí a gente vai curando isso, né? Vai olhando para isso e deixando ser curado. Como, Cris? Aceitando que foi assim, entendendo que cada um fez o melhor que podia, né? Então, quando eu entendo que, tipo assim, olha, tá tudo bem, era isso que eu precisava viver, eu tenho que aceitar a minha realidade, né? Aceitar a minha história e entender que realmente, se eu passei por aquilo, é porque a minha alma tinha algum aprendizado ali para aprender. Sempre tem um aprendizado oculto por trás, né? Um aprendizado espiritual, que às vezes o nosso ego não consegue enxergar, mas Deus sabe o que a gente precisa viver. Então, às vezes é por isso. E quanto mais eu aceito, quanto mais eu perdoo, mais eu me torno livre, tá? Então, vamos começar com a oração do dia. Então, qual é a intenção do seu dia para o dia de hoje? Faça a sua oração, faça a sua intenção. E aí eu já vou passar para o pastor, tá? Vou dividir a tela aqui com vocês para a gente fazer a nossa oração. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Meu mouse não está muito legal, mas eu vou colocar aqui. A Ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e através do Seu Espírito Santo, meu espírito tem intimidade e pode chegar até o Senhor. Assim como as misericórdias se renovam a cada dia, eu renovo as minhas forças, renovo a minha identidade, eu renovo o meu propósito no Senhor. Meu espírito guia minha alma. A minha alma governa sobre minhas vontades e emoções. A minha alma governa sobre meu corpo, sobre todas as energias debaixo da terra e debaixo do céu. O meu corpo é obediente ao meu propósito e vai desfrutar e curtir a vida adoidado dentro daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Meu corpo é submisso à minha alma é submissa ao meu espírito. E meu espírito é submisso ao Espírito Santo de Deus. Eu te peço, ó Deus, que todas as pessoas que estão conectadas aqui comecem a ter novas resoluções de vida. Que essas pessoas possam avançar, que elas possam mudar tanto o seu corpo quanto sua alma, que seu espírito possa ser pleno. Eu dedico esse tempo a elas, essas que estão online, as que estão acordando, chegando, as que vão acordar para esse novo momento, as que vão acordar para esse momento agora de aprendizado e multiplicação de energia. Que cada um deles possam ser maiores nessa geração e que eles possam impactar mais pessoas. Esse é o segredo. Que o Senhor use cada uma delas na sua arte
e que o Senhor possa falar poderosamente, que elas nunca mais possam voltar para o caixão. Que elas sejam as pessoas que colocam o terror na terra. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que hoje o Espírito Santo de Deus esteja aqui nessa aula, esteja com o pastor, esteja conosco, para que possamos abrir os nossos corações para começar a olhar para as nossas feridas e curá-las. Nós queremos ficar livres, queremos ser mentes livres e pessoas livres. E para isso nós vamos precisar curar o nosso passado e perdoar. Nos ajuda a liberar esse perdão, nos ajuda a liberar todo o ressentimento que está dentro de nós, para que a nossa vida possa ser realmente livre e para que possamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Cristo, amém. Então, gente, bom dia para quem está chegando aí, muitas pessoas entrando. Então, eu vou passar a palavra ao pastor, tá? E o pastor vai iniciar. Deixa eu só achar. Pastor, o senhor está? Pode começar. Em primeiro lugar, pastor, quero agradecer, tá, pela disponibilidade do senhor de estar aqui. Muito obrigada por tudo. Tenho certeza que serão momentos maravilhosos aqui com o senhor. Muito obrigada. Agradeço eu, Cris. Bom dia a todos. A gente vem falar de um assunto que tem uma extrema importância em nossas vidas. Às vezes a gente fica preso a um ciclo que ele nunca encerra, porque cada vez as coisas elas vão acontecendo e vai se passando um tempo e a gente vai percebendo que isso vai virando um ciclo e que ele nunca se encerra e a gente não sabe o porquê e fica nessa angústia muitas vezes ali, querendo entender e não sabe como isso acontece, porque está acontecendo. Então, a gente precisa entender que a nossa alma, ela é igual ao nosso corpo físico, ela também tem ali nela algumas situações em que deixa ela marcada, e eu quero falar exatamente sobre as feridas emocionais, as feridas da nossa alma, né? E hoje a gente separou uma dessas feridas, que é a ferida da rejeição. A gente encontra que pessoas têm uma vida, tudo para dar certo, tudo para ser bem-sucedida, todo o contexto à sua volta, de forma perfeita e não consegue entender porque tem algo que lá dentro ela às vezes causa um travamento, ela não consegue romper, ela não consegue chegar e desabrochar como ela desejaria ou de repente como ela se projetava lá atrás para que isso aí pudesse estar acontecendo. Então a gente precisa entender que a rejeição é uma das feridas emocionais impressa em nossa alma e ela precisa ser resolvida. E isso não é coisa de agora, isso é coisa de muitos e muitos anos. Se brincar, é mais do que milenar. A gente encontra, Cris, na Bíblia, personagens também que passaram por essa situação. Né? No livro de Juízes, no capítulo 11, versículos de 1 em diante, nós vamos encontrar a história de um homem que tinha tudo para dar perfeito. Então, está escrito assim, o nome dele é Jefté, ele é Zealidita, né? Era um guerreiro hábil, diz a Bíblia, corajoso, e a mãe dele era uma prostituta, né? O pai dele se chamava Gileade. A esposa de Gileade teve outros filhos junto com Gileade. E essas crianças, elas foram crescendo juntas ali. Não sei exatamente a qual ponto da vida esses outros irmãos de Jefté chegaram para ele e disseram assim: olha, você não vai ter herança de nosso pai aqui na nossa casa. Eu acredito que Gileade já havia morrido, tanto é que o lugar onde eles moram e eles estavam defendendo se chama Gileade. Então, eles disseram assim: você não terá parte na herança de nosso pai. Portanto, tu és filho de uma outra mulher, tu és filho de uma prostituta. E Jefté, no versículo 3, diz que ele fugiu
de seus irmãos para um lugar chamado Tobi. E lá ele começou agora a juntar-se, a associar-se com vadios, diz a Bíblia, né? Por onde ele passava, as pessoas chegavam, essas pessoas que não tinham ocupação, que também, de repente, haviam feridas na alma, porque assim, a gente entende que um sarado, ele vai sarar pessoas. Um feliz, ele vai trazer felicidade para pessoas. Mas um doente, ele vai adoecer pessoas. Então, eles começam agora a se reunirem. E passado um tempo, diz a Bíblia no versículo 4, que os amonitas agora começaram a fazer guerra contra Israel. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciões lá de Gileade, na cidade onde tinha o nome do pai de Jefté, e aonde estavam os irmãos de Jefté, partiram à procura dele. Por quê? Porque ele tinha valores, ele tinha coisas boas, só que estavam ali sufocada, né, escondida através daquele ato de rejeição dos seus irmãos. Então, eles saem à procura de Jefté, porque sabia que ele era um valoroso guerreiro, ele era um cara bom de espada, então saíram à procura dele. E ao encontrarem, né, foram lá às pressas e pediram a ele para que ele fosse o comandante daquele exército de Gileade, de Israel ali, para poder guerrear contra os amonitas. Então, contudo, no versículo 7, diz que Jefté indagou aos seus líderes lá de Gileade: mas não foram vocês que me expulsaram da casa de meu pai? Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté: apesar disso, agora nós estamos te fazendo uma proposta, um apelo. Vem conosco, vamos lutar juntos, né? Para que a gente venha pôr em liberdade os habitantes de Gileade. Então, Jefté aceitou numa condição: se vocês me colocarem diante do exército de vocês, me colocarem como governador. Então, a gente percebe que a rejeição desse homem aí, ela, apesar de já ter passado muito tempo, ele, de certa forma, já ter assim, superado, mas era uma ferida que estava em aberto lá na alma dele. E quando ele chegou e se deparou com aquelas pessoas, com aquele cenário onde os irmãos estavam à sua volta, e ele agora começou a rever e começou a voltar lá no passado e dizer: ora, mas não foram vocês que chegaram e disseram que eu não ia ter herança? Por que que agora vocês vêm à minha procura? Por que que agora vocês fazem assim, o assado? Então, Jefté partiu para dali e começou a conversar com os reis que estavam ali querendo invadir Gileade, enfim. A gente tem que entender que a rejeição, ela faz com que as pessoas elas se isolem e muitas vezes perca a oportunidade de se relacionar num convívio social sadio. Ela perde oportunidades na sua vida. Ela não consegue enxergar um futuro promissor, porque ela está presa lá atrás a um passado, né? Além de se associar, assim, de começar a contrair outros sentimentos, como abandono, fracasso, privações emocionais e muitas outras coisas. Então, a rejeição, ela fala muito forte, ela deixa uma marca na alma muito forte e tem a necessidade de ser resolvida. Não podemos simplesmente chegar assim: ah, não, eu vou pegar, eu vou sair do cenário e isso aqui, o tempo ele não tira as marcas, não tira, porque a gente vê que eu acredito que ele era ainda adolescente, vamos assim dizer, mas agora ele já era homem feito, ele já tinha vencido outras batalhas, tanto é que a fama dele chegou a Gileade, ao lugar lá em Israel. Então, quando os irmãos dele percebem o quão valoroso guerreiro ele era, disseram: agora a única chance que nós temos contra os amonitas é buscar Jefté e trazer ele para cá.
E a gente vai entender ainda, Cris, que quando a gente chega a estar preso nesse sentimento de rejeição, a gente começa a fazer coisas que não são saudáveis. Esse camarada, ele pegou nessa... E isso aí eu não digo que eles fazem e fazem por maldade, por serem pessoas más. Não, é porque simplesmente eles estão presos lá atrás, eles não conseguiram evoluir espiritualmente, eles não conseguiram ver o que pode haver de melhor neles. Então, esse camarada ele faz um voto diante de Deus, e ele diz assim: Senhor, se o Senhor me der vitória quando eu guerrear com esses amonitas, se o Senhor me fizer voltar para casa, quem primeiro vier me encontrar, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Percebe que quando uma pessoa ela está presa no seu sistema, no seu sentimento, nas suas emoções, pela rejeição, ela começa a ser inconsequente. Então, diz a Bíblia que Jefté, ele tinha uma única filha. Isso é tão sério que a gente, às vezes, traz o problema que é nosso, que a gente deveria ter resolvido, nós passamos para gerações. Se a gente não tiver cuidado, nós vamos causar danos também irreparáveis. Então, aí ele vai e faz esse voto a Deus, porque ele tinha uma filha e tal, então ele disse, olha, de repente, quem sabe se quem ia ao encontro dele fosse qualquer uma outra pessoa, um servo, um amigo, tal, mas ele nunca pensou que seria a filha. Então, quando ele vai com essa guerra com os amonitas e que ele volta agora vitorioso, quem é que lhe saiu ao encontro? A única filha que ele tinha. E agora ele tinha que chegar como sendo um homem de palavra, um homem, né, que sustentava e fazia aquilo que ele prometia. Então ele agora teve que pegar a filha e teve que dar em sacrifício a Deus. Então ele chegou e disse: ó, minha filha, fico triste com você ter vindo aqui me encontrar. A menina cheia de felicidade porque o pai havia vencido, e ele agora, ao invés de estar sendo grato, feliz da vida porque havia vencido, ele estava agora triste porque ele tinha que pegar a filha, a própria filha e única filha, e dar em sacrifício, porque ele havia prometido a Deus que daria aquele que primeiro fosse até ele. Mas não era sacrifício de morte, era algo que ele tinha prometido. Então, quando a menina chega, ele diz: olha, então você nunca vai poder chegar a casar-se com alguém. Era uma jovem, cheia de vida também pela frente. Então, e é interessante como ela é resolvida nisso aí. Ela chega e diz: ó, meu pai, tá, tudo bem, o senhor vai sim cumprir o seu voto que o senhor fez a Deus, né? E eu não vou casar, só peço que o senhor me deixe passar 4 meses vagando pelo deserto com amigas minhas e depois eu volto, tal. Então, assim, ele concedeu. Isso é um ritual que até hoje alguns lá em Israel eles ainda fazem, né? Pessoas quando chegam, moças quando vão casar, elas passam 2, 3, 4 dias fora da casa com amigas reunidas para depois chegar assim contrair o relacionamento. Então, a gente precisa entender que quando a gente não tem esse sentimento de rejeição resolvido dentro de nós, a gente se torna, muitas vezes, inconsequente e pode estragar a vida de pessoas que estão ao nosso lado, em que nós amamos, entendeu? E a gente precisa ver que se a gente não resolve aqui dentro, a gente pode estragar lá fora. E por que a rejeição ela dói tanto? Por quê? Porque quem rejeita essa pessoa que está sendo rejeitada, ela nunca vai ser rejeitada por pessoas que não têm afinidade a eles. A dor da rejeição ela se dá porque são pessoas que estão intrinsecamente ligadas. Primeiro porque geralmente quem rejeita
são os que estão mais perto. Se alguém que não gosta de mim declarar que me rejeitou, bem, isso não vai, de certa forma, não vai causar impacto expressivo dentro de mim. Mas se essa declaração de rejeição ela surge de alguém que, de certa forma, está intrinsecamente ligado comigo, isso sim vai ter um resultado muito danoso e que vai marcar, vai deixar uma marca muito profunda. Isso vai se dar por muito e muito tempo. Então, Jefté, ele chega e declara aos anciões de Gileade: ora, se me levares de volta lá para a casa de meu pai, ele ainda disse para casa, me levar de volta. Veja que ele era como se ele nunca tivesse saído de lá. Ele diz assim: ora, se me levares de volta, então quer dizer, ele ainda estava preso lá atrás, para combater os amonitas, que Iavé, né, que o Senhor, se ele entregar em minhas mãos, então eu serei o vosso comandante? Aí eles afirmam que sim. Então o camarada ele estava querendo ser visto com os valores que ele realmente tinha, visto com as qualidades que ele tinha, visto com tudo aquilo que ele poderia proporcionar. Então ele diz assim: eu não teria necessidade de sair da casa de meu pai se eu tenho esses valores, mas vocês me rejeitaram. Então quando ele chega e se depara nessa situação, ele começa agora a botar para fora. Isso é bom porque traz cura. Botar para fora aquilo que ele estava lá dentro, causando essa dor durante todo esse tempo. Agora, tem uma coisa boa, algo bom nisso, né? Como é que eu posso superar os sentimentos da rejeição? Porque esse sentimento de rejeição, eles impedem que nós sejamos felizes. Então, a boa notícia e a excepcional notícia é que, apesar da cicatriz ficar, não quer dizer que tem um ferimento. Ela pode chegar a indicar um acidente que um dia ocorreu, mas ela não dói mais. Então, como é que eu posso chegar e superar? Primeiro do que tudo, eu digo assim: saia do foco. Veja o que Jefté fez. Ele pegou, não entrou em confronto com os irmãos e retirou-se. Foi para Tobi. Lá ele começou a ter experiências de vida, ele começou a ver o mundo numa perspectiva diferente. Então, para que a gente chegue e consiga superar e se libertar desse sentimento de rejeição, mude a perspectiva. Não se esconda dos sentimentos. E foi o que ele fez. Né? Não esconda os seus sentimentos. No momento em que você tiver a oportunidade, você ponha para fora. Foi o que ele fez. Ora, não foram vocês que me chegaram e me mandaram sair? O sentimento que estava lá dentro, que magoava ele, ele colocou para fora, né? Procure evitar, né? Focar nessa situação iminente, enquanto esse processo de cura ele não estiver evidenciado, né? Procure pontos a serem melhorados para se obter um resultado diferente, porque se de repente alguém ele foi rejeitado, eu quero dizer assim, não necessariamente ele foi rejeitado porque ele era uma pessoa inerte, ele não fazia nada. Não, de repente tinha algum contraponto que fazia com que os que estavam à volta o rejeitassem. No caso, era porque ele era filho de uma mulher fora do casamento, de uma prostituta, feito diz a Bíblia. Então, esse contraponto desse relacionamento que o pai teve e nessa concepção de Jefté, os irmãos o rejeitaram por conta dessa situação, não por conta dos valores que ele tinha. Era algo que precisava ali, e não por culpa de Jefté, né? Mas precisava ser resolvido. Então, não mude a perspectiva, mas não esconda os seus sentimentos. No momento em que você chegar e estiver diante da situação onde eles podem ser resolvidos, resolva.
Não chame ninguém para a luta, não chame ninguém para o ringue, né? Para o tatame, mas houve a oportunidade, faça, chegue, mostre o que causou a dor em você, o que causou essa angústia em você, né? Agora, também, tire disso aí um proveito. Mostre agora para você mesmo o que você pode fazer para melhorar, para que os resultados daqui para frente, eles venham ser diferentes daquilo que você tem experimentado. A segunda coisa que eu também vejo, como superar o sentimento da rejeição, pratique o amor próprio. Cresça pessoalmente. Invista em você. Olhe para dentro de você mesma, né? Comece a fazer coisas que você gosta de fazer. Coisas que te projetam. Ah, eu me lembro, Cris, quando eu estava passando por essa situação, eu comecei a olhar para dentro de mim, porque eu passei por uma situação feita essa, por isso que a gente teve aquele tema antes, né, do perdão, lá atrás, uns dias aí. Então, eu comecei a olhar para dentro de mim e eu comecei a dizer, bem, eu quero fazer algo diferente, eu não vou ficar preso nessa bolha aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu ganhei um violão do meu tio e eu comecei a ver música, comecei a aprender a tocar violão e dali comecei a aprender algumas notas, a fazer alguns acordes. De repente eu comecei agora a quando essa coisa queria me tomar, eu começava a botar algumas notas ali, a música a gente sabe que ela tem um poder libertador muito grande. Então começava ali a transferir essa energia que era negativa numa energia positiva e dali foi, tá, aprendi a tocar violão, aprendi a tocar bateria, aprendi a pintar, aprendi a fazer outras coisas. Então, pratique o amor próprio, crescimento pessoal, olhe para dentro de você, faça o que você gosta. Se tem condições de viajar, visitar amigos fora, faça, né? Veja, olhe as virtudes que tem dentro de você e comece a acreditar em você mesma. Celebre cada vitória, cada ponto que você foi, superou, comece a celebrar, transfira energia de gratidão para isso aí. Você vai se sentir bem melhor, você vai elevar com certeza o teu potencial, você vai começar a transferir para você próprio assim firmeza, confiança. Comece a fazer isso. De repente, alguma coisa que você tem dentro de você, mas que estava ali adormecido, comece a deixar com que isso aí aflore. E com certeza, quando você colocar isso para fora, pessoas que estão fora, elas vão começar a ver qualidades diferentes em você. Lembra que eu falei, faça coisas para obter resultados diferentes? Então, de repente, alguém pensava que era sempre inerte, que não ia sair do lugar onde estava, não conseguia se projetar, mas quando você olha para dentro de você e você começa agora a ter um amor próprio, você começa a fazer coisa diferente, você começa a se projetar, você começa a ter resultados diferentes e, com certeza, a agregar a você próprio valores diferentes, visto por você e visto por outras pessoas. Uma outra coisa, Cris, para se libertar da rejeição, liberte-se do seu passado. Siga em frente, né? E como é que a gente faz isso? Como é que eu posso conseguir? Porque a rejeição, eu posso lhe dizer, por experiência própria, ela é paralisante. Ela trava ali. Cada vez que a pessoa vai tentar fazer alguma coisa, eu tinha assim comigo. Ah, eu não sirvo para isso. Eu não vou conseguir. Eu não, eu não, eu não. Era só sempre eu não. Então, passei muito tempo preso. E quando eu comecei a ouvir, né, feito a irmã Vilma, beijo se estiver um dia me ouvindo, a dona Josilda, que foram essas mães que eu encontrei no longo da minha vida,
Então, quando elas começaram a dizer assim, não, você consegue, você pode, tal, eu comecei a me libertar do meu passado e a seguir em frente através de quê? Do perdão. O perdão, ele é uma arma poderosíssima e é possível sim se livrar das mágoas, né? Um exercício excelente é você tentar visualizar, né, a pessoa, não fisicamente, mas mentalmente, e começar a repetir quantas vezes sejam necessárias. Olha, põe ali, eu fazia assim, eu colocava uma almofada no travesseiro e eu dizia, olha, eu lhe perdoo, eu lhe perdoo, eu lhe perdoo. Sempre que eu tinha a oportunidade, eu dizia, eu lhe perdoo. Cada vez que esse sentimento ele queria vir aqui, ó, fui rejeitado, mas eu pegava aquele travesseiro, aquela almofada e dizia, olha, eu lhe perdoo, você está liberado, eu não tenho nada contra você e sei que você não tem nada contra mim. Então, começava a fazer isso. No momento em que houve a oportunidade desse encontro físico, foi muito fácil dizer, olha, eu perdoo o senhor, eu perdoo você, está liberado, não tem nada. Então, me libertei de um cativeiro inferior, né, que estava aqui dentro, nas minhas emoções, e não levei pessoas que estavam à minha volta a viver uma prisão futura, porque o rejeitado ele vai rejeitar pessoas, ele vai multiplicar aquilo que ele é. Então, precisamos entender que são coisas que possa ser que na visão de alguém não seja de importância, mas nós precisamos entender que tudo em nós está intrinsecamente ligado, precisa ser resolvido. O tempo ele não resolve isso. O tempo ele não resolve, porque lá na frente vai aflorar, porque está dentro, está incubado, está ali dentro. No momento certo ele vem, estraga e se retrai novamente. Outro momento estraga e volta novamente. E fica sempre nesse ciclo, como eu disse lá anteriormente. Então, liberte-se do seu passado, siga em frente. Você tem uma jornada, a vida é linda, maravilhosa. Cada dia o sol ele amanhece ali no seu brilho, no seu resplendor. E a gente, às vezes, perde esses momentos por uma coisa que está lá atrás, que poderia ser resolvida. Então, vivemos uma dor intensa de um tempo que poderia já lá atrás ter sido resolvido. Não vale a pena. Não vale a pena. Se liberte do seu passado, siga em frente, invista em você próprio, invista no amor próprio, crescimento espiritual, crescimento intelectual, evolua. E assim você vai se livrando cada vez mais desse sentimento da rejeição. Uma outra coisa também que eu separei aqui. Se você perceber que você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Por quê? Existem coisas que a gente consegue pegar e resolver, porque eu digo assim, a questão do perdão, ela é uma decisão sua, minha, né? Eu chegar e pegar e dizer, olha, falar para mim, né? Eu tenho que liberar fulano, eu tenho que liberar fulana, eu tenho que sair desse momento aqui que me angustia. Então, a decisão é única, é minha e é sua. Isso aí eu não consigo transferir. Mas se de repente eu não consigo olhar para dentro de mim e ver que eu preciso evoluir através do perdão, que eu preciso chegar e sair desse lugar onde eu estou, nesse cativeiro da minha alma, eu posso buscar ajuda. Existem pessoas, né? Hoje existem ferramentas, pessoas, sites, profissionais, livros, tantos artigos bons. Então, procure, vai evoluindo, procure ajuda, né? Procure ajuda de alguém na área da terapia, faça um caminho para a sua cura.
né? Porque não tem necessidade de viver a vida inteira carregando esse árduo fardo da rejeição. Não tem para quê, não vale a pena. Então, procure ajuda. Você, de repente, acho que caiu bem, não sei. Ah, não. De repente, ali você chega e vê que não conseguiu, né, sozinho. Então, busca a ajuda de alguém, um profissional na área, busca alguém no conceito religioso, busca a chegar e a estar fazendo coisas para que você possa se desprender disso aí, se deslocar desse lugar do cativeiro da tua alma que foi ocasionado através da rejeição. E eu quero que você medite numa frase que eu vou dizer, já estou encerrando, Cris. A rejeição, e eu quero que você preste bem atenção nisso, a rejeição, ela não lhe define como pessoa. Ela não lhe define. Ela não pode determinar o seu futuro e nem ditar para você quais os caminhos que você tem que trilhar a partir dela. Então, a rejeição, ela não me define. A rejeição que eu sofri lá atrás, ela não pôde me definir. Ela não pôde determinar o meu futuro e nem tampouco os caminhos que eu tinha que caminhar a partir daquele momento em que eu recebi aquele momento de rejeição. Então, foque nisso. Foque nisso. Olhe, veja as virtudes que você tem dentro de você, as coisas boas que você tem, aquilo que você pode chegar e oferecer de bom para outras pessoas, mas sempre afirme, é algo que um dia vai ter que ser resolvido, porque senão é feito aquela roda gigante, né? Ora ela está em cima, ora ela está embaixo e fica nesse negócio que nunca para, é sempre girando dessa forma. Enquanto não se resolver esse sentimento, ele vai num momento ou outro, gatilhos acontecem e lá vem aquele sentimento novamente, ficamos para baixo e daqui a pouco a gente vai superando. Então resolva isso. Isso aí é resolvido através do perdão, através do reconhecimento dos seus valores, através do crescimento, né? Do amor próprio, daquilo que você tem aqui dentro de você, que você pode chegar e colocar para fora e superar e ajudar outras pessoas. Porque eu acredito também, Cris, que coisas dessa natureza, às vezes ela acontece em nossas vidas para que a gente possa, de uma forma madura, estar ajudando a outras pessoas que passam pelo mesmo momento, entendeu? E eu digo assim, se de repente eu não tivesse sido curado, tratado, nós estaríamos aqui chorando. Era alguém chorando aí do outro lado da telinha e eu chorando aqui, porque era algo que ainda não estava tratado. Mas hoje, como está resolvido, é somente uma cicatriz para me indicar um acidente do meu percurso. Eu falo de forma descontraída, de forma assim, eu não tenho problema, porque é somente uma cicatriz. Me lembrou que lá atrás teve uma situação, mas que está resolvido. Hoje não dói mais e a gente consegue ajudar pessoas. Porque se vem alguma coisa na nossa vida, é para que a gente ajude a outros que não estão conseguindo a evoluírem, a saírem. E eu acredito que a partir de então, desse momento, hoje, né, pessoas vão estar ouvindo essa live, vão estar acompanhando essa nossa conversa, esse nosso ensino, essa nossa aula, como você chama, e dali então elas começam agora a ver a vida com uma perspectiva diferente, ver que não é somente um buraco sem fundo, não, ela começa a ver agora um túnel e lá no final desse túnel ela começa já a ver o brilho de uma luz que indica que ela pode vai estar saindo em nome de Jesus desse túnel ali, desse buraco, que para ela era um buraco sem fundo. Então,
Eu espero que, de certa forma, eu tenha contribuído. Se a gente puder, assim, Cris, cada vez ajudar, eu estou sempre à disposição, já que você me falou, né, deixou aí um convite para 5 temas diferentes dentro dessa forma da emoção, né? Então, do ferido da alma. Então, eu estou aqui à disposição e se tiver alguma coisa que eu possa mais estar, assim, contribuindo e podendo ajudar, eu estou à disposição. Eu estou sem te ouvir, Cris. Pastor, muito obrigado. Eu vou fazer uma pequena revisão aqui de tudo que o senhor falou, que eu vou anotando, né, rapidamente, para quem não conseguiu pegar. E aí eu vou abrir para perguntas, porque nós temos um tempinho aqui, se alguém quiser fazer pergunta para o senhor. E como o pastor falou, né, gente, se alguém precisar de ajuda, eu tenho o contato da pastora, tanto o pastor quanto a pastora podem ajudar vocês, né? Então, o pastor viveu o que ele está falando, ele não é. Não, quem assistiu a outra aula, quem não assistiu, é só pedir para mim que eu passo, tá? Não é que ele está falando assim de que ele estudou, não, ele viveu a rejeição na carne dele e ele conseguiu superar. Então, o que ele está falando é da experiência que ele viveu, e a rejeição dele foi bem forte, né? Então, você pode assistir na outra aula. E aí eu vou fazer um resumo bem simples aqui, ó. Primeiro, coisa, né, que é o ciclo que tem que se encerrar. Se você não olhar para essa rejeição que você tem, esse ciclo vai se repetir, e você não vai viver a vida que você veio para viver, né? Então, decida encerrar esse ciclo, primeira coisa. Segunda coisa, né, daí eu anotei o que fazer para mudar as coisas, né? Não esconda seus sentimentos. Não finja que não está nada acontecendo, não finja que ai, tá tudo bem, passou, mas não quero falar sobre isso, porque quando eu falo sobre isso, deixa lá no porão, né? Quando eu faço isso, eu não estou curando, né? Então não esconda os seus sentimentos. Entenda, não, eu fui machucado, tenho uma ferida aqui, eu preciso olhar para isso, eu preciso ver como é que eu vou fazer, né? Se eu vou conversar com alguém, se eu vou procurar ajuda, se eu vou fazer igual o pastor fez, né? Colocar uma almofada e todo dia pedir perdão. Isso é um treino mental, gente. Excepcional. Você viveu uma cena várias vezes até que aquela cena se consolida no mundo material, né? E aí aquela cena foi tão vivida pela tua mente que a hora que chega o momento da cena real, né, no mundo físico, ela já foi tão vivida que você, né, tá pronto para aquela cena. Então foi isso que o pastor fez. Ele usou o poder mental dele para pedir perdão tantas vezes para aquela almofada que o dia que chegou a cena, né, que ele estava diante do pai dele, aquela cena já tinha acontecido tantas vezes que foi fácil para ele, né? Então, use o teu poder mental a teu favor e não contra você, para você ficar revivendo aquela cena, né? Nossa, não podia ter sido assim, não. Ele usou o poder mental a favor dele. Pratique o amor próprio. O pastor falou, pratique o amor próprio. Então, tipo assim, o que você gosta? Vai fazer o que você gosta. Descubra seus talentos, né? Vem aquela dor, tenta sair de outra. Não fica naquele looping, né, mental, naquele círculo vicioso. Ah, eu não tô bem. Não, procura sair daquela vibração, né? Vai ouvir uma música, vai para a natureza, vai abraçar seu cachorro, vai abraçar seu gato, né? Que isso vai ajudar você a sair daquele looping, tá? Celebre cada vitória. Então, cada pequena vitória é uma vitória, é um tijolinho para você construir a grande vitória. Então, até o dia de você chegar e ter o momento do perdão, vai celebrando cada pequena vitória. Consegui tocar uma nota musical. Nossa, como eu sou bom. Vai construindo essa casa forte, né? Aí o dia que chega o momento de você perdoar, você está realmente forte, né? Então celebre cada pequena vitória. Libere-se do seu passado, siga em frente, né? Não fica, porque meu pai, porque minha mãe, se fazendo de vítima, né? Isso é se fazer de vítima, né? Você viveu a história que você precisava viver, que a sua alma precisava viver, né? Então não tem nada errado no universo.
Então, não se faça de vítima, não fique lamuriando, não seja aquela pessoa que se acha coitadinha, que acha que nada dá certo para ela, né? Encare a vida de frente. Não fique aí se fazendo de vítima. Eu acho que é isso que o pastor foi mais light, mas a verdade por trás dessa frase aí não se faça de vítima, né? O quinto, que é o mais importante, né? É perdoe, né? O amor é poderoso. Então, se você, né, o treino mental que o pastor fez, gente, eu indico isso muito. Meu Deus do céu, como isso é poderoso. Viva a cena na sua cabeça, né? Tem um ditado, pastor, que quem quer ficar rico, né, fala assim: se você quer ser rico, primeiro seja rico na sua mente. Então, tudo que você quer ser, você tem que primeiro aceitar na sua mente. Então, o perdão é a mesma coisa. Perdoe na sua mente. Ah, mas Cris, eu não consigo. Mas treine, treine, treine. Até que quando você olhar para a pessoa, vai estar tão fácil você treinou tanto aquilo que realmente você chega no dia e é fácil. Eu não sei, pastor, se o senhor conhece aquele nadador, o Michael Phelps, aquele que é o maior, foi um dos maiores nadadores da história. O Sim. Michael Phelps, ele era muito reconhecido pelo estilo de natação e pela velocidade dele e tudo mais, mas ele tinha um que a mais, ele era um exímio treinador mental. Ele via a cena dele ganhando a medalha de ouro, muitas vezes. Então, quando chegava no dia do campeonato mesmo, ele tinha vivido aquela cena tantas vezes que não E já podia ser outro resultado a não ser ele ganhar a medalha de ouro. Então, é, se o Michael Phelps usou isso a favor dele, usava, por que você não pode usar, né? A mente é, do Michael Phelps e a sua é exatamente igual. Cris, a Bíblia já chega e diz assim, né? Da forma em que o homem se vê, assim ele é. Então, não tem novidade, já está lá, está escrito. Então, toda o escrito sagrado, ele tem o seu fiel cumprimento. Se o camarada ele se vê saindo desse porão da alma e se projetando de forma é, boa, ele vai, é como você colocou, ele coloca na mente, porque todas as coisas que acontecem à nossa volta, ela primeiro existe aqui. Se você veja, os caras estão querendo agora pegar e fazer residência em Marte. Tá, mas antes o camarada vai, põe no papel, começa a fazer um protótipo e lá vai. Primeiro surgiu na ideia de um cara louco, porque muitas vezes é loucura para quem está à volta. Mas para quem está ali projetando, é um sonho. E daqui a pouco, a gente se brincar, acho que ainda na nossa época, a gente vai ver naves espaciais aí indo e levando pessoas para habitarem lá. Não sei como é que vai acontecer, porque também foge do meu plano no momento. Mas, da forma em que o homem se vê, assim ele é. Então, se a pessoa se vê saída desse porão, ela vai, com certeza, vai conseguir tudo que nós colocarmos como meta para nossa frente. E a gente já se vê lá. Uma vez eu ministrei uma palavra, uma mensagem, uma ministração minha assim, que os seus pés vão aonde os teus olhos chegarem. Então, é assim que a gente tem que se ver. Se vai se ver no pódio, se eu me vejo no pódio, os meus pés vão pisar nele. Se eu vou me ver dentro de uma prosperidade muito grande, se eu me vejo assim, os meus pés vão pisar lá. Exatamente. Então, comece a se ver, né, pastor? Comece a se ver perdoando. Ainda no mundo físico, nada está acontecendo, mas no seu mundo mental, aquela cena você está vivendo aquela cena. Então, comece a se ver, por exemplo, se você quer um emprego, uma promoção na sua empresa. Comece a se ver nesse lugar, né? Tudo que você quer ver precisa acontecer aqui. Precisa estar muito clara aqui. E depois ela entra no seu mundo físico, né? E aí o pastor falou: a rejeição não lhe define como pessoa. Não pode determinar o seu futuro.
E então o pastor encerra com essa frase, né? Que não deixe que a rejeição defina o seu futuro, não deixe que a rejeição atrapalhe os sonhos de Deus para você. Porque, gente, os sonhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Porque Deus sabe quem a gente é e o que ele deu para a gente, né? E qual a capacidade que ele deu para a gente. Se eu deixo a rejeição me definir, eu vou estar muito, muito longe dos planos de Deus. Então, eu preciso curar isso dentro de mim para que eu possa vir cumprir a minha missão aqui na Terra. E aí, gente, tem bastante gente aqui, né? Queria pedir para vocês abrirem a câmera, abrir o microfone, né? Temos uma pessoa que viveu na pele isso aí. E se vocês querem fazer perguntas, alguém gostaria de fazer perguntas? Só faz assim, ó, com a mão, abre o microfone e pode perguntar. Aqui. A Grazi, pastor, quer perguntar para o senhor. Pode abrir o microfone e perguntar, Grazi. Bom dia, né, para todo mundo. Eu queria agradecer as meninas que eu convidei que estão aí, que eu acredito que seja um presente, né, essa aula do pastor aí, que veio para nos abrir, né, tirar mais umas das escamas dos nossos olhos, né, porque na verdade não é pergunta, né? Queria agradecer a palavra do pastor, né? E frisar, né, que o perdão é muito mais além do que eu falar, eu perdoo, né? Perdão é uma decisão que a gente leva para a nossa vida. E, assim, às vezes as pessoas têm um, um conceito do perdão que, fulano me fez mal, eu perdoo, ele segue a vida dele e tá tudo certo. E de fato não é isso, né? O perdão é a gente olhar para dentro de nós, né? Então, assim, que a gente possa olhar de fato para dentro do nosso coração e sentir todas essas feridas, né? Que nos impedem de viver o plano de Deus. Olha, eu só queria. Veja bem, o que é a palavra perdoar? Quando a gente vai ver a última sílabazinha dela ali, doar. O que quer dizer perdoar? Doar é devolver à pessoa a oportunidade dela fazer de novo se ela quiser. Então, eu quando perdoo, eu devolvo para a pessoa a liberdade, eu libero ela e devolvo para ela a oportunidade dela fazer algo que ela fez que me magoou, devolvo e ela faz agora sim ou não. Então, quando eu perdoo, eu devolvo a pessoa a liberdade dela fazer tudo de volta. Perfeito. Gente, Vera, gostaria de fazer alguma pergunta? A Thaís quer fazer. Só um minutinho, Vera, pode abrir, daí eu passo para a Thaís. Não, eu queria agradecer também. Bom dia primeiro, queria agradecer as palavras do pastor. Eu acho que a gente não passa por essa vida aqui sem ter tido algum tipo de rejeição, seja de algum membro da família, das pessoas próximas, ou então das pessoas, assim, amigos, enfim. E isso é, assim, é uma tarefa bem difícil, né, para você trabalhar na sua mente, para você trabalhar no seu coração, toda essa rejeição, né? Eu me senti um tempo durante a minha vida rejeitada, né, na minha própria família. E assim, foi bem difícil o começo, foi bem difícil assim, porque gerou sentimentos ruins em mim. Gerou sentimentos de ciúmes, gerou sentimentos de competição. Então, isso daí, claro, que hoje eu percebo assim que trabalhando muito, buscando muito conhecimento, buscando a palavra do Senhor mesmo, né, que fala muito sobre isso, né? Tem muitas histórias na Bíblia a respeito disso. Então, hoje eu posso dizer assim que, nossa, não existe, sabe? É como o pastor falou, é uma cicatriz que você lembra, que você consegue falar,
que já é curada, mas que quando você volta lá atrás, você percebe como que foi o desenrolar. Não foi assim, como que eu disse, assim, as pessoas não fazem isso com o propósito disso, mas você sente, você de alguma forma, você capta esse sentimento e ele desenvolve em você, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, é uma cicatriz, mas eu senti isso muito tempo na minha vida. Senti muito na adolescência, muito na adolescência. E isso foi carregado por mim por muito tempo, até o ponto, assim, de eu me isolar um pouco das pessoas, né? Como o pastor falou. E, assim, criar uma autossuficiência, né? Porque quando você é machucado, você cria uma autossuficiência. E aí isso perdurou por muito tempo, assim, essa força em mim que repelia muita coisa. Mas é nessa caminhada que a gente vai descobrindo, Deus, graças a Deus, nos dá a oportunidade de conhecimento quando a gente busca, quando a gente mostra as feridas, Ele dá a oportunidade de curá-las, né? Então, assim, graças a Deus, hoje, como eu disse, é uma cicatriz, mas eu entendo muito bem esse fundo de rejeição, assim. Claro que não foi, eu não peguei ainda a parte inicial do pastor, eu assisti, o meu celular não estava pegando muito bem, mas eu assisti. Então, mas no meu caso, assim, não foi proposital, foi mais o meu sentimento em relação àquilo que estava ali. Então, eu que desenvolvi esse sentimento, talvez, assim, eles não tenham sido, claro, cada um tem seu conhecimento dentro da fase que tá, né? Então eu vejo assim, eles tinham o conhecimento que eles podiam me dar naquela época, a educação que eles podiam me dar naquela época, mas que de alguma forma aquilo me feriu, né? Mas então é isso, na caminhada nossa, né? A caminhada com Deus, a consciência, enfim, a gente vai aprendendo a cicatrizar essas feridas. E é isso, Então, ô Vera, e o pastor falou também, né? É que pessoas feridas ferem pessoas, né? Cada um só dá o que tem dentro, né? Então, exato, então, assim, a gente fere porque a gente foi ferido, a gente machuca porque a gente está machucado, né? E quando eu consigo viver felicidade, quando eu consigo fazer a decisão de ser diferente, aí eu começo a dar para o outro coisas diferentes também, né? Então, é tudo uma decisão e a questão de você entender que o outro só tá dando aquilo que tem dentro dele, né? Igual um pé de maçã, só dá maçã porque só tem maçã ali, né? Então, o outro não vai me dar amor, sendo que ele nunca teve, ele nem conhece, ele nem nunca viu, né? Então, todo mundo só dá o que pode dar, né? Mas obrigada, exatamente. Vera. Imagina. Thaís, a Thaís quer falar também. Bom dia, pastor. Bom dia. Agradecer minha mãe que está aqui, que foi bem assim, livre e bem pressão que eu chamei ela. Falei, você vai, não foi bem convidada. Falei, se ela não entrasse, eu ia começar a ligar para ela 4 horas da manhã para acordar ela. Livre e Ô, espontânea pastor, pressão, né, Thaís? pastor, no início você falou uma passagem da Bíblia e eu não peguei, eu queria anotar. Juízes, capítulo 11. Juízes vai estar lá no Velho Testamento, viu? Reis, Era isso ali. mesmo. Obrigada, tá, pastor? É iniciado o versículo 1º. É uma história fantástica. Tá bom, obrigada. Nada. Alguém mais tem pergunta? Vivi, você quer fazer falar alguma coisa? Então, quero falar para o pastor que eu senti, pastor, da tua aula aqui, que as verdades de Deus é muito simples. E a gente, eu falo assim para os meus filhos, ó, se vocês obedecessem de primeira, as coisas iam ser tão simples. E as mulheres principalmente, né? Eu acho que a gente tem uma intuição das coisas, mas a gente não obedece de primeira, né? Porque a gente escuta às vezes. Igual, a gente às vezes está buscando um antídoto, uma pessoa, alguma coisa para falar para a gente, mas sendo que aquilo está dentro da gente, né?
Se a gente for olhar realmente, se a gente for lá no nosso quarto, se a gente for entender aquilo que está acontecendo com a gente, é tão simples, mas a gente complica tantas coisas. Aí a gente quer ir atrás do Freud, do Zé, do espírito, que não entendeu, que não passou aquilo, que quem passou aquilo foi a gente. Então, essa verdade, isso veio para mim no meu coração, que as verdades de Deus são muito simples. E que eu preciso obedecer de primeira, que eu falo para os meus filhos, mas não faço. Que é ir lá no meu quarto, né? Então, ontem a Cris passou um exercício lá de fazer a carta, né? Para o pai, para a mãe, e você já tinha passado também esse exercício para a gente. Aí eu fui fazer ontem o exercício, né? Eu falo assim, como a gente tem coisas que daí depois, assim, durante o dia vai vindo aquilo para você, que você vai falando, nossa, eu preciso escrever isso na minha carta, eu preciso escrever isso na minha carta, né? Então, é uma carta de gratidão que você vai lembrando de coisas ali, e é simples, é você parar um momento no seu dia, né? É igual eu falei para a Cris, tem um livro que eu li que o mestre fala assim, ó, se as pessoas conseguissem 5 minutos, eu falei, cara, esse cara tá brincando com a minha cara. Até hoje eu não consegui fazer os 5 minutos todos os dias. Até os 5 minutos, pastor, eu não dou. Entendeu? Aí eu quero um antídoto, aí eu quero um remédio, aí eu quero um psiquiatra, sendo que o negócio é eu e eu, né? É igual fazer exercício de braço. O que vai endurecer o meu braço? É simples, é pegar o peso e erguer. E aí, eu faço. Então, eu vi essa verdade aí hoje, né? E eu senti isso, que Deus falou para mim. As verdades de Deus é muito simples. E eu preciso colocar mais em prática isso. Te ouvindo com essa simplicidade, e só você colocando o que você ouviu, né? O que eu fazer, o que eu realmente gosto. Será que eu faço o que eu realmente gosto ou eu só faço aquilo que as pessoas querem que eu faça? Então, a reflexão aí que pegou bastante aqui em mim, que eu vou tentar obedecer de primeira. Obrigada. A rejeição, ela não pode definir a pessoa que você é, né? Não, Ela não pode. não pode determinar. Na adolescência, Vera, todo mundo, eu acho que na adolescência, sofreu essa rejeição. Menina, na escola sempre tinha as boas, as gostosas e as inteligentes. As bonitas, né? As bonitas, as populares. A gente nunca tinha dinheiro para comprar o tênis, nunca tinha dinheiro para comprar o estojo, né? E eu vejo assim que hoje eu vejo o tanto de esforço que os meus pais fizeram, e eu sei que para eles não foi fácil, sabe? Para o meu pai mesmo, escrevi a carta onde eu chorei de balde, porque, tipo assim, eu colocando no lugar do meu pai, eu vi quantas vezes para ele não foi fácil. Tudo, aquilo que era pouco para você era o máximo do sacrifício para eles, né? Para ele foi muito difícil em várias fases da minha vida, sabe? Tipo assim, ele sempre fez o melhor, o melhor, o melhor. E hoje eu consigo escrever essa carta com gratidão e olhar para isso, mas assim, naquela época eu não tinha essa. Hoje eu vejo a Clara, né? Eu vejo que ela tem necessidades diferentes da minha. Então, tipo assim, eu não vou ficar julgando ela, que ontem ela chegou com, tipo assim, o problema da vida dela, porque a camiseta que eles vão fazer não era do gosto dela. Aí ela estava naquele dilema. E eu vi que era tipo assim: o mundo ia acabar por causa daquilo. Eu, calma, filha, vai dar certo, vão conversando. Mas assim, eu não falei que isso não importava, porque aquilo é o dilema da vida dela agora. Nessa idade, né, gente? É até engraçado, né? Por isso que eu penso, pastor, acho que o Deus deve rir demais da gente, né? Porque eu sempre penso isso, gente, porque, cara, a gente olha para as crianças, o dilema da vida deles é tão pequeno perto da complexidade da vida. Aí eu acho que Deus olha para a gente igualzinho a gente olha para os nossos filhos e pensa assim: ai, meu Deus do céu, olha o drama de novo. E a gente queria crescer, né, Cris? Quando a gente era pequena, a gente queria crescer. Queria, não via a hora de crescer, E né? se soubesse que era tão bom ser pequena, né? Que o dilema era uma camiseta. Ai, mas tá bom, gente, Obrigada, olha. pastor, eu vou tentar obedecer de primeira, porque eu sempre falo isso, eu falo, cara, eu não obedeço de primeira. Eu não obedeço de primeira.
Mas, Vivi, só de você estar reconhecendo isso já é um grande avanço, sabia? E legal de você ter feito a carta. E, ó, é só indo pro caderno, fazer a carta que as coisas vão vir, gente. Não é saber que fazer a carta vai mudar a minha vida. É sentar a bunda na cadeira, pegar o caderno, pegar a caneta, abaixar e começar a escrever. E daí as coisas vão começar a vir, entendeu? Coisas que estão aí escondidas e você nem sabe que precisa perdoar, né? Então, faz, não é saber que vai mudar a tua vida, é fazer que vai mudar a sua vida. Gente, quero Verdade. agradecer. Oi, Cris, eu super recomendo. Quem não fez os exercícios, gente, a gente só vai mudar fazendo os exercícios. É igual o braço, é igual o corpo, é igual a mente. Não tem outro caminho se a gente não fazer os exercícios. Não tem. Você pode procurar o Einstein, o Zé Iluminado, que não tem outro caminho. Ele vai falar. Tem aquele livro Comer, não sei o que lá, e Dançar, não sei, que a mulher. Comer, rezar e amar. Comer, rezar e amar. Ela vai procurar o Buda iluminado lá, o cara fala para ela, senta lá e vê a grama crescer, filha. Escuta teu coração, escuta tua mente. Ela, eu vim aqui para isso. É, para você ver a grama crescer ali, escuta, vê o que está dentro de você. É só. Aí a gente quer o E o engraçado, ô Cris, o engraçado que parece que é o Espírito Santo, né, agindo, porque daí a pastora, um dia antes, na célula, falou o mesmo exercício, né, Viviane, aqui em casa, ó, vocês pegam, escrevem, né, e aí tá, aí você entra, aí no outro dia a Cris aqui na mentoria, vocês pegam e escrevem, então vamos pegar e escrever logo mesmo, isso que é para escrever. Então, ó, gente, mas é isso. Gente, eu quero agradecer muito ao pastor, muito obrigado, pastor, pela disponibilidade, por trazer aqui a sua vivência, né? Gente, porque o pastor não está baseado no livro, ele está baseado no que ele viveu. Ele viveu a rejeição, ele teve que superar a rejeição, ele teve que treinar a mente dele para isso, né? Então, são conselhos da pessoa certa, porque viveu a experiência, tá? E igual a Vivi falou, às vezes a gente precisa. Essa do filme, gente, é bem isso mesmo. Às vezes a gente quer encontrar a resposta lá e a resposta está aqui na nossa cara. É porque a gente não quer fazer. E aí a gente quer tornar a coisa difícil. Mas a coisa é simples, só não é fácil. O simples não é fácil, mas é muito simples. Pega esse simples e começa a fazer que vai mudar a tua vida. Pastor, muito obrigado. Quero agradecer de coração por essa disponibilidade do senhor, essas palavras, essa vivência, né? O senhor não está trazendo aqui o conteúdo do livro, o senhor está trazendo aqui a experiência de vida. E quero deixar que o senhor fale as palavras finais aí para a gente acabar essa aula de hoje, que eu chamo de aula, o senhor chama de outra coisa, mas está tudo certo. Eu só quero dizer assim, olha, o amanhã ele não existe ainda. Não tenho por que chorar pelo ontem, porque também ele já se foi, ele não vai voltar, né? O amanhã ele não existe. Então vamos viver esse hoje da melhor forma possível, liberando perdão para quem a gente precisa perdoar, procurando evoluir naquilo que a gente sabe que temos necessidade, se desprender, né, daquilo que está trazendo mágoa, angústia lá dentro da gente. E eu quero que você frise muito, porque eu vejo que assim, essa frasezinha final, a rejeição, ela não lhe define como pessoa, não determina o teu futuro e nem dita quais os caminhos que você vai ter que trilhar a partir dela. Não, porque senão a gente vai começar a fazer pessoas também rejeitadas, trilhando pelo mesmo caminho que a gente andou. Então eu não posso chegar e deixar com que a rejeição ela não vai, não, vocês têm que me entender porque eu sou assim. Não, eu preciso evoluir, eu tenho que sair desse porão. Eu não vou chegar com que a rejeição ela estrague o meu futuro. Não, eu não posso porque eu fui rejeitado, eu sou filho de um arrimo, eu sou filho de uma situação. Então, eu não posso deixar que isso aí estrague o meu futuro. E, em consequência, eu não vou estragar nem o dia e nem o futuro de pessoas, porque a rejeição ela não vai determinar os caminhos que eu tenho que trilhar. Fazendo isso, nós estamos livres para poder chegar e seguir essa vida maravilhosa, porque viver é muito bom. Perfeito.
Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus até amanhã. Tchau, tchau para todos. Muito obrigada, pastor. E logo, logo já envio a aula para vocês reassistirem, tá bom? Até, Tá jóia. tchau, tchau. Tchau.